Na condição de licitante, você já participou de um processo de licitação que tinha como objetivo a formalização de um registro de preço, a formalização de um compromisso no qual você assume a obrigação de fornecer um determinado volume de produtos ou serviços, acaso a administração pública, na vigência desse compromisso, venha efetivamente a requerer a contratação. Ou seja, o objetivo do processo concorrencial não é encerrar, não é viabilizar a formalização imediata de um contrato administrativo, mas formalizar com o licitante um compromisso para o fornecimento de um determinado volume de produtos ou serviços que a administração pública, no momento do processo licitatório, ainda não tem certeza que terá demanda quanto àquele quantitativo e terá disponibilidade financeira para celebrar aquela contratação. Então, o tema da videoaula de hoje é o registro de preço e a dificuldade, porventura enfrentada pelo licitante, quanto ao fornecimento daquele produto ou daquele serviço que foi registrado, que teve seu volume e seus respectivos valores registrados através de uma ata de registro de preço formalizada junto à administração pública. Eu sou Rodrigo Azevedo, advogado e editor do blog Licitante Vencedor. E a videoaula de hoje trata do compromisso decorrente da celebração de uma ata de registro de preço e as consequências desse compromisso assumido. Como livrar-se do compromisso decorrente da formalização de um registro de preço, da assinatura de uma ata de registro de preço, tendo como fundamento dificuldades ou mesmo impossibilidade de fornecer ou prestar aquele serviço registrado, fornecer o produto ou prestar o serviço registrado. Como você bem deve saber, o registro de preço é um compromisso através do qual a administração pública celebra com o licitante um acordo quanto a um determinado volume e aos respectivos preços para aquele volume de produtos ou de serviços que ela tem a previsão de contratar ao longo de todo o exercício financeiro. É um instituto de extrema eficiência para a administração pública, pois permite que ela, sabedora de sua demanda ao longo de todo o exercício financeiro, possa, através de um único processo licitatório, todavia sem deter a disponibilidade de recursos financeiros para tanto, firmar um compromisso para o fornecimento de todo o quantitativo e demandar a entrega desse produto ou desse serviço na medida em que ela vai obtendo recursos financeiros para suportar aquele volume contratado. A título de exemplo, vamos adotar aqui fornecimento de combustível para os veículos da administração pública. A administração pública tem uma previsão de quanto os seus automóveis gastam de combustível ao longo de todo o ano. Combustíveis, peças, lubrificantes, enfim, os insumos inerentes à utilização e à manutenção dos automóveis da administração pública. Então ela, ao invés de ter um contrato para o fornecimento de todos esses itens para todo o exercício financeiro, pois se ela assim proceder, ela necessariamente já tem que ter a previsão orçamentária para esse volume, a disponibilidade orçamentária para esse volume, ela pode, fazendo essa previsão, realizar um processo de licitação para o fornecimento de todo o quantitativo necessário para aquele ano e adotar como fundamento de definição desse quantitativo o histórico que ela detém nos anos anteriores e pode celebrar uma licitação que terá como conclusão a formalização de uma ata de registro de preço no qual o licitante vencedor se comprometerá a fornecer aquele quantitativo daqueles produtos ou daqueles serviços em um determinado patamar financeiro durante o prazo de vigência daquela ata. A ata de registro de preço pode ter como prazo de vigência até 12 meses. E ela pode ser celebrada por qualquer prazo, desde que respeite o limite máximo de 12 meses, e poderá
afastando aí as dúvidas que porventura existam, ela poderá, a doutrina já entende assim, ela poderá ser renovada tantas vezes quantas forem necessárias, até que se complete 12 meses em prazo total de renovação. Então, se a ata de registro de preço for celebrada com uma vigência de 3 meses, ela poderá ser renovada até que essas renovações totalizem o prazo de vigência de 12 meses. Bem, uma vez celebrada a ata de registro de preço, a administração pública poderá demandar, na medida de sua necessidade, o fornecimento daqueles itens, daqueles produtos que foram licitados e que tiveram seus preços registrados. Então, a administração pública poderá ter celebrado uma licitação para o fornecimento daquele volume total de combustíveis e lubrificantes e demandar, por exemplo, através de um contrato administrativo específico, apenas 10% daquele volume que foi licitado e que foi registrado junto ao licitante. Não há, nesse caso, qualquer prejuízo para qualquer das partes, tendo em vista que o licitante, ao definir o valor de sua oferta, considerando aquele volume total que constou do edital de licitação, ele é sabedor de que a administração pública não terá qualquer obrigação de contratar aquele volume. Então, se a licitação tiver como objeto o fornecimento de 1.000 litros de gasolina, por exemplo, para os veículos da administração pública, a administração pública poderá sim demandar, através de um contrato administrativo específico, apenas 10% daquele volume total, ou seja, apenas 100 litros do combustível licitado. Então, o licitante, ao definir o seu preço, deve levar em consideração que, apesar de haver ali um volume que justifique a ele reduzir o valor unitário daquele produto, ele deve levar em consideração que a administração pública não necessariamente irá contratar todo aquele volume que está descrito no edital de licitação. Não há para o licitante qualquer direito àquela contratação, qualquer garantia que aquela contratação irá ser realizada. Não há para o licitante o direito adquirido de ver aquele volume contratado. A administração pública, dentro daquela ata de registro de preço, poderá demandar qualquer volume que for conveniente a ela para aquele momento. E ao longo da vigência daquela ata de registro de preço, como eu falei agora há pouco, de até 12 meses, a administração pública poderá demandar tantas vezes quanto forem necessárias, celebrando tantos contratos administrativos quantos forem necessários, desde que respeite o volume total que foi registrado na ata de registro de preço. Então, a administração pública, no caso, voltando ao exemplo do combustível, poderá celebrar 10 contratos administrativos no volume de 10% daquele todo que foi registrado, pois ela terá um volume total de 1.000 litros, como foi o exemplo dado. Então, é conveniente para a administração pública e é conveniente para o licitante, pois terá a possibilidade de ter um contrato amplo com a administração pública, sem falar da possibilidade que ele terá de ver essa ata de registro de preço aderida por outros órgãos, né? O conhecido Instituto do Carona na ata do registro de preço. Então, para o licitante, é interessante porque ele tem condições de ampliar aquele volume, apesar da administração pública poder contratar no volume que ela bem entender dentro da vigência da ata de registro de preço. Então, o licitante, ao prever o valor unitário do seu produto na sua proposta comercial, deve levar em consideração não apenas a possibilidade do volume total, mas também a certeza de que a administração pública poderá, inclusive, sequer contratar. Ela poderá contratar o volume total, qualquer volume abaixo daquele volume total, ou simplesmente não contratar. Então, o licitante não pode se deixar levar pela possibilidade do todo justificar uma redução drástica em seu preço. Então, isso ele deve levar em consideração. Um outro ponto
é que a administração pública não necessariamente estará obrigada a contratar, e mesmo que elas tenha a demanda e que pretenda contratar, ela não necessariamente estará obrigada a contratar com aquele registro de preço. Ela poderá realizar, se ela entender que é mais conveniente, se ela entender que alcançará um preço mais baixo, ela pode, na vigência da ata de registro de preço, ela pode realizar um novo processo de licitação para contratar aquele produto já registrado, e mesmo que em quantidade inferior àquele volume total disponível na ata de registro de preço. Entretanto, se assim o fizer e as condições contidas numa ata de registro de preço forem idênticas ou melhores que o resultado daquela licitação realizada, a administração pública está obrigada a dar preferência ao registro de preço já detido, ou seja, dá preferência àquele licitante que detém o registro de preço e cujo registro de preço decorreu de uma licitação promovida por essa mesma administração pública. Então, ela pode realizar uma nova licitação, entretanto, deve dar preferência ao registro de preço se as condições forem idênticas ou se as condições contidas no registro de preço for se apresentar como mais vantajosa à administração pública. A pergunta que surge é, uma vez registrado o preço e aquele produto naquele volume, o licitante vencedor desse registro de preço poderá não fornecer aquele produto nas condições registradas? Bem, há duas hipóteses aí nesse caso. Se as condições permanecerem semelhantes dentro da normalidade, mesmo que o valor unitário daquele produto no mercado tenha sofrido qualquer variação, mas se essa variação se encontrar dentro da normalidade, o licitante terá a obrigação de fornecer aquele volume, aquele produto, dentro do volume registrado, no valor correspondente que constou na ata de registro de preço. Entretanto, se houver alguma imprevisão que justifique a revisão desses valores, poderá o licitante que detém esse registro de preço pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro do item registrado, né, e cuja variação se deu de forma imprevisível e de forma a impossibilitar o seu fornecimento nasquelas condições registradas. O licitante poderá pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro e a administração pública, ao constatar serem verdadeiras as questões alegadas, poderá sim deferir aquele pleito, poderá sim realizar o reequilíbrio econômico-financeiro dos valores registrados na ata de registro de preço. Uma outra questão de respeito ao caso fortuito ou de força maior. Então, se algo acontecer que impossibilite o licitante de fornecer aquele produto nos termos combinados e no volume acertado no registro de preço, ele estará isento dessa obrigação. Ele poderá pleitear, inclusive, a rescisão daquele compromisso. Então, se algo acontecer que não dependa, que não possa ser atribuída a responsabilidade a este licitante, aquele detentor do registro, que torne impossível o cumprimento daquele compromisso, o licitante estará isento de cumprir aquela obrigação e não poderá ser penalizado pela administração pública. Então, a título de exemplo, vamos imaginar que uma licitação apresente como objeto licitado uma série de itens disponíveis no mercado. E o licitante, em sua proposta, aponte os quantitativos e os correspondentes valores de cada um daqueles itens que possui, por exemplo, fabricantes diferentes. Vamos admitir que no curso da vigência da ata de registro de preço, que pode ser de até 12 meses, como dito, um determinado item passe a não ser mais fabricado, ou porque o fabricante tirou aquele item de mercado, ou porque o fabricante simplesmente fechou as suas portas e deixou de existir. Neste caso, o licitante que assumiu o compromisso na ata de registro de preço não estará obrigado a fornecer aquele produto se aquele produto não existir mais no mercado. Então,
eu estou colocando esta observação para que vocês tenham em mente de que, uma vez firmado o registro de preço, uma vez celebrada a ata de registro de preço, não estará o licitante compromissado a adquirir todos aqueles itens naqueles volumes registrados e mantê-los em estoque para, se a administração pública pedir, ele fornecer no volume que for demandado. A ata de registro de preço é simplesmente um compromisso de celebração, da possibilidade de celebração de um contrato administrativo, a depender da necessidade porventura existente por parte da administração pública, ou seja, a depender da decisão da administração pública efetivamente demandar a entrega daquele produto ou do serviço junto àquele licitante e através daquele registro de preço, pois, como dito agora há pouco, a administração pública pode inclusive entender que aquele preço registrado não mais se coaduna com a realidade do mercado e decidir realizar uma nova licitação, mesmo estando na vigência da ata de registro de preço. Então, o licitante detentor dessa ata de registro de preço não terá qualquer obrigação de providenciar um estoque prévio para atender a administração pública quando e se ela demandar a entrega, o fornecimento daquele item ou daquele serviço. No tocante ao reajuste dos valores registrados, isso não é possível. Então, durante a vigência da ata de registro de preço, não cabe qualquer reajuste de preço. Caberá apenas o reequilíbrio econômico-financeiro, se demonstrada a ocorrência daqueles elementos imprevisíveis que justificam a revisão do preço, permitindo inclusive ao licitante detentor desse registro se desobrigar ao fornecimento, requerer o cancelamento desse compromisso, caso não haja um consenso entre ele e a administração pública quanto aos novos valores. Já com relação ao reajuste, não é possível a sua concessão dentro dos 12 meses de vigência. Entretanto, vamos admitir aqui uma ata de registro de preço cujo objeto seja a prestação de serviço de natureza continuada. Admitamos que a administração pública tenha celebrado essa ata de registro de preço com um prazo de vigência de 12 meses e que em seu 11º mês resolva efetivamente celebrar o contrato administrativo cujo objeto é a prestação de serviço de natureza continuada. Ao celebrar esse contrato, a administração pública poderá celebrar o contrato com prazo de vigência de 12 meses, apesar daquela ata de registro de preço só restar um mês para o término de sua vigência. Então, apesar disso, a administração pública, ao celebrar o contrato administrativo, poderá fazê-lo com um prazo de 12 meses de vigência. Em assim procedendo, nós teremos a seguinte situação: o contrato administrativo terá sido assinado naquele momento, e, todavia, adotando um preço que foi ofertado há 11 meses atrás. Ou seja, é natural que o processo inflacionário de 11 meses já decorrido, enseje no valor contratado uma desvalorização em relação àquele momento quando ele foi definido pelo licitante. Ora, e como proceder? Se não cabe reajuste de preço na ata, como proceder nesse caso se o contrato foi celebrado dentro da vigência dessa ata cujo preço estava absolutamente válido? Bem, a lei de licitações, quando fala em reajuste de preço, fala da data da proposta ou da data do seu orçamento. Não fala 12 meses decorridos da data do contrato. Portanto, ao celebrar o contrato administrativo 11 meses após a constituição da ata de registro de preço, ao se dar o decurso de apenas 30 dias daquele contrato administrativo celebrado, em razão da data de aniversário de 12 meses do momento em que foi constituída aquela proposta comercial, poderá o licitante, neste momento contratado, exigir a concessão do reajuste dos valores contratados, tendo em vista que já haverá decorrido 12 meses da data da formalização da proposta de preço. E a partir da concessão desse primeiro reajuste, que se dará com apenas um mês de celebração do contrato administrativo, tendo em vista que ele foi
formalizado após 11 meses de vigência da ata de registro de preço. Então, a partir da concessão do primeiro reajuste, que eu estou citando aqui, desse exemplo que nós estamos mencionando, poderá o licitante exigir um novo reajuste a cada 12 meses. Bem, gente, eram essas as observações que eu tinha para colocar para vocês sobre a ata de registro de preço, priorizando a questão da possibilidade do licitante afastar o compromisso, a obrigação de efetivamente cumprir aquele registro de preço nos termos que foram formalizados, por razões econômicas, por razões de mercado, por razões alheias à sua responsabilidade, como, por exemplo, o produto ter deixado de ser fabricado ou o fabricante não mais existir no mercado. Abordei aqui algumas questões inerentes a essa relação jurídica, como, por exemplo, o reequilíbrio econômico-financeiro, o reajuste de preço, né? E vigência da ata, possibilidade de celebração do contrato, possibilidade de sua renovação. E caso você tenha interesse em algum outro tema, se quiser que seja abordado, registre aqui nos comentários. Se você gostou do conteúdo ou da forma com a qual ele foi abordado, peço aqui que você registre isso. Diga se você gostou, qual a sua opinião sobre o tema, deixe sua sugestão, sua crítica, seu comentário, que eu vou responder a cada um deles. Muito obrigado por sua atenção, nos vemos na próxima videoaula.